boa noite para quem está ao vivo me assistindo e boa tarde, bom dia para quem está assistindo gravado, né? Essa live hoje ela tem como tema a questão do uso do varal, né? Porque ainda muitas pessoas profissionais mesmo ainda usam o varal como ferramenta para secagem da massa. Eu não uso, já tem um tempo, tá? Os meus alunos, eles também aprendem a não usar. Tem uns que teimam, né? Tem uns que teimam em não respeitar aquelas regrinhas, porque realmente é uma regra que você tem que respeitar para que o produto final seja bonito. Depois dessa live, porque infelizmente aqui por essa plataforma, eu não tenho como compartilhar a tela com vocês. Mas seria muito interessante compartilhar para a gente ver os erros mais comuns, né? Quando a massa ela não é respeitada para poder começar o ponto, aliás, para poder fazer a modelagem. E seria importante essa visualização mesmo, né? Eu não tenho nem aqui, eu até procurei, mas eu não tenho como deixar isso claro para vocês, o que é uma massa no ponto de modelagem, né? Para vocês verem bem, uma massa bem cortada, ela fica linda. E uma massa que ela não foi respeitada aquele tempo, ela deforma, ela fica feia. As bordas, o corte longitudinal dela fica, a palavra é deformada mesmo, fica com umas abinhas, sabe? Fica estranho, principalmente depois que você corta, na hora que separa, né? Porque a massa ainda tem muita umidade. Mas vamos lá, gente, se vocês conhecerem alguém que precisa saber dessa informação, vocês apertem aí no aviãozinho. E peraí, como é que eu faço aqui para fixar o tema, gente? Vocês sabem como é que eu faço para fixar o tema? Deixa eu ver aqui. Eu não vou perder tempo com isso, não. Bom, então vamos lá. Você costuma usar o varal, tá? Se você costuma usar o varal, é porque a tua massa ela ainda tem muita umidade. Então, assim, primeiro, a dificuldade que eu vejo da massa que é seca no varal. Ela seca e vira aquele macarrão comprido duro, e dependendo da embalagem que você for usar, ele quebra, não é? E quais são os fatores que vai depender também, além da embalagem, para essa massa ficar quebradiça? O ovo também é um fator que ajuda nessa massa ficar quebradiça, mas não, se fosse por isso, também um monte de massa industrializada não teria ovo. Isso não é o determinante. Agora, a forma de acondicionar essa massa seca, ela vai determinar, sim, o teu produto final. E a questão também do momento que você cortar essa massa, entendeu? Não importa se você vai tirar ela na faca, como eu ensino aos meus alunos, tá? Ou se você vai abrir na máquina, né? Isso vai depender da sua escolha, mas o importante é você entender que a pressa, né, assim como tudo na vida, a pressa ela vai ser um fator que vai agir contra o teu produto final. Por quê? Porque a massa, depois que você misturou, eu estou falando basicamente do talharim e do fettuccine, enfim, das massas à base de ovo, espaguete, enfim, as massas longas
que elas precisam de fazer o ninho, porque fica até mais profissional quando você vai vender essa massa, ela em formato de ninho, não é? É muito mais interessante. Eu peço que vocês deixem as perguntas só para depois, porque eu já fico querendo ler, eu fico numa loucura aqui, eu me perco, tá? Mas então vamos lá. Essa questão da massa, o que é que a massa precisa? Depois do empasto, você vai precisar de quê? Ela vai precisar ter o descanso para relaxar e conseguir reconstituir o glúten, não é? Ela vai precisar desse tempo, depois que você misturou a farinha, e eu tô falando da farinha branca, eu não tô nem falando do blend de farinhas, né? Da branca, da 00 com a semolina, não tô falando, eu tô falando daquela básica mesmo, que é na tradição italiana, ali do norte, nós conhecemos como esfolha bolognese, né? Que é a massa só com a farinha branca e os ovos, tá? Nada de azeite, nada de sal, só isso, né? Inclusive foi perguntado para mim porque eu tô num dos meus stories tem uma foto minha com acho que era um fettuccine. E se aquilo ali eu coloquei algum corante. Não, eu não uso corante. Eu uso ovo caipira. O ovo caipira é o que vai deixar o teu produto com a melhor qualidade, tá? Então vamos lá. O que você precisa para sair de vez do varal? Você precisa entender que a massa, ela vai precisar de um tempo, depois do empasto, ela vai precisar de um tempo de descanso, tá? Descanso depois vamos dizer assim, teve o tempo dela para relaxar o glúten e tal, mas aí você abriu essa massa, deixou na espessura da massa longa que você quer, porque cada massa longa tem uma espessura condizente com o corte, com a modelagem, né? Que não vou entrar nesses detalhes aqui, mas tem. E você vai ter que respeitar esse tempo. Você vai abrir, deixar essa massa de meia hora a 40 minutos, tá? Você vai deixar ela bem aberta, sobre uma superfície que dê e sem nenhum pano em cima, nada. Ela vai trocar a umidade com o ambiente, tá? Esse é o fator principal para ela conseguir ficar equilibrada. Qual é o ponto dessa massa? O ponto dessa massa é quando você pegar nela, ela tá mais seca, né? Mas ela tem maleabilidade, né? Ela é uma massa. Deixa eu pegar aqui um papel para. Tá, ela tá ao toque, você pega assim com a ponta dos dedos. Gente, vocês têm que entender que isso daqui são os nossos olhos, é tudo para quem trabalha com essa ferramenta, né? Para quem trabalha com massas, isso daqui são os nossos olhos, tá? Então, às vezes nossos olhos enganam. Deve estar bom, mas você tem que tocar. Se você tocou nessa massa, depois de aberta e ter esperado esse tempo, você tocou, tá lá, e ela não gruda na ponta do dedo, né? E ela tem a maleabilidade, esse é o ponto de modelagem, tá? E aí sim você vai cortar, vai modelar ou no talharim, no tagliolini ou no fettuccine, pappardelle, o que você quiser, espaguete, linguine, o que você quiser. Esse período de descanso, né, de meia hora, 40 minutos, é para todo tipo de massa? Não é para todo tipo de massa, tá? Ele vai ser necessário também para as massas recheadas, tá? Você já viu aquelas massas recheadas que na hora que você dobra, ela fica tipo um tortellini, por exemplo, que é aquele que tem a pontinha triangular.
você vai, faz a modelagem ali e quando ela está muito úmida, ele deforma, cada um fica de um jeito meio esquisito. Isso é erro técnico de execução de modelagem, tá? Então, o que é que você vai precisar fazer? O que você vai precisar fazer é o seguinte, é esperar esse tempo. E outra coisa, esse tempo vai depender de como é o tempo, o clima na sua cidade. Se a tua cidade for mais seca, como aqui em Brasília, 40 minutos vai ser muito tempo, tá? A não ser que seja nesse período de chuvas aqui de Brasília, que aí aqui a umidade está extrema, né? E aí você vai ter que esperar mais tempo, ou se você quiser dar uma acelerada nesse processo, tem como, né? Qual é o artifício? Você vai usar um ventilador direto, não assim em cima, mas na direção daquela massa, tá? E ela vai trocar essa umidade com o ambiente. Isso daí é um truque, tá? Para as mulheres de Bari, por exemplo, no sul da Itália. Tem o período que é mais úmido do inverno e elas fazem um orecchiette. Então, como que elas fazem para aquela massa? Porque elas produzem muito, porque elas vendem para os turistas, né? Como que elas fazem para aquela massa secar mais rapidamente para ver ali o comércio do orecchiette, né? Elas usam isso, tá? Porque se não for dessa forma, você ficar esperando, quanto mais tempo essa massa for esperando, e dependendo da superfície também, se você não usar uma tela, a parte que ficou em contato com a tábua ou com a bancada, essa parte vai criar bolor. Tanto que, não sei se vocês já observaram, que depois que você espera o tempo lá, não, eu tô acostumada a secar a minha massa em cima da minha bancada, né? Da minha cozinha e tal, que é toda industrial, já montada. Mas sabe o que acontece? Vocês nunca perceberam que quando levanta, assim, tá, deixa eu ver aqui. Faz de conta que isso daqui é a massa. Ela tava na superfície. Essa parte de baixo, a cor é mais escura do que essa que tá aqui em cima. Isso é justamente porque há um acúmulo de umidade aqui, entendeu? Esse acúmulo de umidade vai favorecer a proliferação de bolor ali, entendeu? Então você tem que você precisa deixar essa superfície em cima de uma, aliás, essa massa em cima de uma tela, porque ela precisa pegar essa ventilação por os lados, toda a parte dessa massa, ela precisa pegar essa ventilação. E essa ventilação, ela vai ser necessária para a secagem dessa massa, até para a hora de você for guardar, ela não ficar aquela massa que gruda, ou para o congelamento individual, ajuda muito também. Isso eu estou falando das recheadas. Das massas longas, você secar na tela, respeitando, observando como é que é o clima da minha cidade. É mais seco, é mais úmido, tá? Então, você tem que respeitar isso. Observando esses detalhes, não tem problema, né? Você pode, depois que você cortou, você pode fazer o ninho e deixar em cima dessa tela. Ele vai secar lindamente. Gente, assim que terminar essa live, eu prometo deixar para vocês aqui umas fotos. Eu tenho uma aluna que ela antes fazia, ela não usava essa técnica, né? E o talharim dela, ele ficava realmente, ele não ficava tão bonito, o produto final não ficava tão bonito como depois que ela passou a usar. Ela até me mandou uma foto, eu vou postar essa foto para vocês. É muito bonito, é um trabalho que vocês agrega valor. Por quê? Porque é artesanal, mas está ali um trabalho de profissional, assim, vamos dizer, acima de outro nível mesmo. Porque aquilo é coisa que você encontra na indústria.
entendeu? Porque a maior parte das pessoas não se dão conta e por ignorância, mas ignorância no sentido de ignorar mesmo essa técnica, de não conhecer. Espero que eu tenha aqui ajudado vocês nesse sentido, se vocês compreenderam realmente como funciona essa técnica, né? A outra coisa, cadê? Tá, a massa, porque eu recebi também mensagem dizendo assim, massa com ovo. Eu não uso não uso ovo na minha massa seca, tá correto? Não tem essa de certo e errado, tá? Depende do tipo de massa que você quer fazer, né? A massa com ovo é mais saborosa? É. Mas se você quer agregar valor, quer deixar ela mais durinha, né, mais resistente, se você puder, você deixa com sêmola. Agora, só a sêmola, você realmente não vai precisar de ovo. Você vai precisar de ovo se você fizer questão de oferecer ao seu cliente um sabor, né, maior, né, do que só a massa com a água e com a sêmola. Até porque é um produto que fica mais caro. Você sabe disso, porque a semolina ou a sêmola, ela é um produto caro, né? Então, o que é que eu indico? Fazer o blend das farinhas. A farinha branca com a farinha com a sêmola, né? E como seria esse blend? Esse blend seria de 60 de massa branca para 40 de semolina ou sêmola, tá? Isso daí vai determinar uma qualidade superior ao teu produto.